Angie King cresceu ouvindo que o mundo lá fora era perigoso, que sonhos podiam ser armadilhas e que o chamado de Deus era maior do que qualquer aplauso humano. Filha de um pastor respeitado, rígido, conhecido pela postura firme e pelas palavras que ecoavam como martelo no púlpito, ela aprendeu desde pequena a cantar hinos antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome. Sua voz sempre foi diferente, doce, forte, marcante. As pessoas diziam que era dom, que era bênção, que era para louvar, mas dentro dela existia algo que ninguém via, uma chama que queimava silenciosa, um desejo de palco, de luz, de público, de música que ultrapassava as paredes da igreja. Ela não queria abandonar Deus, ela queria viver o talento que sentia pulsar no peito, mas para o pai, talento fora da igreja era tentação, era vaidade, era perdição, e quanto mais ela falava em estudar música profissionalmente, mais ele endurecia. Dizia que artista vivia em pecado, que estrada levava à queda, que fama destruía caráter. E Angie se sentia sufocada, não pelo amor do pai, mas pelo medo dele, medo de perdê-la, medo do mundo, medo do que não podia controlar, até que um dia surgiu a oportunidade. Um grupo musical independente estava montando uma turnê regional. Viram um vídeo dela cantando, fizeram contato, ofereceram espaço, ensaio, palco, possibilidade real de crescimento. Era o que ela sempre sonhou, mas significava sair de casa, significava enfrentar o pai. Naquela noite o jantar foi silencioso demais. Ela respirou fundo e disse que ia aceitar, que precisava tentar, que não queria viver frustrada. O pai levantou da mesa com os olhos cheios de decepção, não de ódio, mas de dor, e falou algo que ecoaria por anos na mente dela: se você sair por aquela porta, não volte mais. Porque eu não quero ver minha filha escolhendo o mundo no lugar daquilo que eu ensinei. A mãe chorava, Angie tremia, mas o orgulho e o sonho falaram mais alto. Ela arrumou a mala, passou pela porta, e quando fechou, sentiu que não estava deixando apenas uma casa, estava rompendo um altar inteiro, mas no fundo ela acreditava que estava indo viver o próprio destino, sem imaginar que aquele destino teria um preço alto demais. Ela saiu acreditando que estava indo atrás do sonho, mas o sonho já estava preparando a primeira queda. A estrada era diferente de tudo que Angie conhecia: hotéis simples, ensaios longos, aplausos pequenos mais sinceros, liberdade, ninguém dizendo o que vestir, o que cantar, o que falar, e no meio daquele novo universo estava ele, o artista principal do grupo, carismático, confiante, experiente. Ele enxergou nela algo além da voz, enxergou fragilidade misturada com coragem. Dizia que ela tinha estrela, que não deveria voltar para uma vida pequena, que o pai dela não entendia o mundo moderno, e Angie, carente da aprovação que nunca teve fora da igreja, se agarrou às palavras dele como quem encontra abrigo em tempestade. O romance foi rápido, intenso, cheio de promessas. Ele dizia que fariam carreira juntos, que gravariam músicas, que seriam conhecidos, que ela nunca mais precisaria se esconder atrás de regras antigas. No início era cuidado, flores, elogios, planos, mas pequenas frases começaram a mudar o tom. Essa roupa não combina com o artista, não fala com aquele produtor. Você só está aqui por minha causa. O controle começou disfarçado de proteção, e Angie confundia ciúme com amor, intensidade com paixão, até que os ensaios passaram a ser acompanhados de discussões, críticas duras, gritos que não existiam antes, e quando ela tentava argumentar, ele dizia que ela era imatura, que não saberia sobreviver sozinha, que se voltasse para casa o pai jamais a aceitaria. Ele usava exatamente o medo que ela carregava. E assim, sem perceber, Angie foi ficando menor, sua voz já não era tão livre, seus olhos já não brilhavam igual, mas ela insistia, dizia para si mesma que era fase, que todo relacionamento tinha conflitos, que abandonar tudo agora seria provar que o pai estava certo, e essa ideia era insuportável demais para ela aceitar.
Ela lutava para provar que o pai estava errado, mas começava a perceber que talvez estivesse lutando contra a própria realidade. O primeiro empurrão veio depois de uma discussão banal. Ela tinha recebido convite para cantar solo em um evento pequeno. Ele se sentiu ameaçado, acusou de ingratidão, disse que sem ele ela não existia, e no meio da discussão a mão dele a empurrou contra a parede. O silêncio depois foi ensurdecedor. Ele pediu desculpas, chorou, disse que estava pressionado, que tinha medo de perdê-la, que a amava demais. Ange acreditou, porque acreditar era menos doloroso do que aceitar a verdade, mas o padrão começou a se repetir, palavras viraram ofensas, ofensas viraram humilhações, e humilhações começaram a doer mais que qualquer agressão física. Ele a isolou do grupo, dizia que os outros tinham inveja, que queriam separá-los. Ela já não ligava para a mãe. Não mandava mensagens para amigas da igreja, tinha vergonha, tinha medo de ouvir "eu avisei", e no fundo da madrugada, sozinha no banheiro do hotel, olhando o próprio reflexo, ela lembrava da voz do pai dizendo que o mundo era perigoso, mas agora não era o mundo, era a pessoa que prometeu protegê-la, e isso doía mais ainda, porque significava admitir que o amor que escolheu estava destruindo exatamente aquilo que ela queria preservar, sua identidade, seu dom, sua dignidade. Naquela noite, olhando no espelho, Angie percebeu que o maior medo dela não era voltar para casa, era nunca mais conseguir voltar a ser quem era. A virada não veio com gritos, veio com silêncio. Depois de mais uma discussão, ele saiu e a deixou trancada no quarto. Não havia sangue, não havia escândalo público, mas havia algo quebrado dentro dela. E pela primeira vez ela não pensou no que o pai diria, nem no que as pessoas comentariam. Ela pensou apenas que não queria mais viver com medo. Pegou o celular com as mãos tremendo, olhou para o contato que evitava há meses. Pai. O dedo pairou sobre o botão de ligar, orgulho brigava com desespero, vergonha brigava com necessidade, até que as lágrimas venceram e ela apertou. Do outro lado o telefone tocou poucas vezes, e quando ele atendeu, a voz dele não era de julgamento, era de expectativa contida. Ela tentou falar firme, mas só conseguiu chorar. Pediu desculpas, disse que estava errada, que precisava voltar, que precisava de casa. Houve alguns segundos de silêncio que pareceram eternos, e então ele disse algo que ela jamais esqueceria: filha, casa nunca deixou de ser sua. Não houve sermão, não houve "eu avisei", houve apenas um pai disposto a abrir os braços. Mas voltar para casa significava enfrentar não só o pai, significava enfrentar a si mesma. Quando Angie desceu do ônibus na cidade onde cresceu, sentiu o peso e o alívio caminhando juntos. Cada esquina trazia lembranças, cada passo era mistura de vergonha e esperança. O pai estava parado na frente da casa, mais envelhecido, mais humano do que ela lembrava. Os dois se olharam por segundos que resumiam anos, e quando se abraçaram não era sobre razão ou erro, era sobre amor que resistiu ao orgulho. Dentro daquela casa ela não encontrou julgamento, encontrou cuidado, não encontrou cobrança, encontrou silêncio respeitoso, e aos poucos foi contando o que viveu, sem detalhes desnecessários, mas com honestidade suficiente para mostrar que tinha aprendido. E o pai ouviu, não como pastor, mas como pai. E naquela conversa os dois entenderam algo que nunca tinham compreendido antes: que proteger não é controlar, que sonhar não é pecado, que o mundo não é preto e branco, e que o erro não define o fim da história. Angie voltou para casa acreditando que estava recomeçando do zero, mas mal sabia ela que o maior palco da vida dela ainda estava por vir. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.